Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral. Hoje nós vamos conversar sobre esgotamento e eu tenho um convidado aqui de honra, que é o pastor Matheus. Tudo bem, pastor Matheus? Tudo bem, Juan, e vocês? Joia, graças aqui, né? a Deus. Igreja maravilhosa, Legal. Uma alegria para mim estar aqui na PIB BH e estamos juntos aí para ganhar muita gente pro nosso Senhor. Amém. Legal. Renan tá aqui com a gente hoje também, dá um oi aí, Renan. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje, uma honra estar conhecendo o pastor Matheus. Tô aqui com um presentinho que ele deu do livro de supervisão de células. Muito indico. legal o livro. Quero ler logo também, benção. Olha, a gente hoje vai conversar sobre um tema muito importante na nossa sociedade hoje em dia, que é esgotamento, né? É algo que já vem, assim, aprisionando as pessoas há muito tempo, mas ao mesmo tempo é algo totalmente novo. As pessoas já sofriam com esgotamento e talvez elas não conseguiam dar nome para uma dor, para um vazio, né? E hoje, na nossa geração, com tanta informação, com tanta demanda, com tanta vivacidade, né? A gente vê as pessoas sendo esgotadas cada vez mais. Matheus, o que você acha desse tema? Qual que é a sua familiaridade com esse tema? O que você tem a dizer pra gente? Eu acho que é um tema, primeiro, né, sempre atual, porque é um tema atemporal. Nós vivemos dias que esse assunto deve se tornar mais relevante no nosso meio, principalmente pela gama de ferramentas que hoje nós temos para ajudar as pessoas que estão sofrendo desse mal, né? E também para prevenir as nossas próprias vidas dessa situação. Legal. Mas o esgotamento existe, é fácil de se submeter a uma situação dessa, entre aspas, né? E eu acho que nós temos que cuidar e cuidar muito. É um perigo invisível que a gente, às vezes, não percebe o quanto a gente está caminhando em direção a ele, mas ele é muito fatal, né? E você, Renan, o que você pensa desse tema esgotamento? Eu já vi muita gente sofrer disso, mas sem saber o que é ou sem saber como resolver. Eu não sei se tem aumentado os números ou se agora a gente sabe identificar, né? Mas eu creio também, como o pastor falou, que hoje a gente tem várias ferramentas para não chegar a tal ponto. Porque depois que chega, eu acho que o prejuízo é muito maior. É muito difícil né? de sair, né? Eu me lembro de mais ou menos 2014, 2015, um amigo muito próximo, também pastor. Naquela época, ele estava muito mal, não sabia dar nome para o que ele tinha. E depois ele descobriu que aquilo que ele tinha era a crise de burnout. É a crise do esgotamento, né? Queimou, acabou, não tem mais o que fazer. Então, nisso ele se retirou um tempo do ministério, ficou afastado e foi se tratando. E, na verdade, aquilo já estava gerando outras consequências na vida dele. Esse foi meu primeiro contato com a crise burnout. Passado algum tempo, eu não cheguei a ter o burnout, mas eu tive uma crise também de esgotamento muito ruim. E eu vivi dias onde eu não conseguia descansar. Embora eu tirasse folga ou eu tirasse férias, eu tinha crises de estresse, crises de ansiedade, dor de cabeça. O meu corpo não aceitava o descanso. Eu dormia e eu não conseguia descansar. E foi um tempo assim muito difícil. Demorou muito tempo para eu conseguir me recuperar. Eu lembro que eu me afastei 30 dias, fiquei longe da minha família, fiquei completamente isolado 30 dias, além de medicamento para melhorar o sono, para diminuir a ansiedade. Então, sim, o processo de recuperação foi muito difícil. Ali acendeu um alerta para mim. Eu era muito novo, estava começando o ministério, já encarando algo tão pesado quanto aquilo. E eu falei assim, opa, eu preciso me cuidar. É a gota d'água que vai trazer todas as outras doenças que estão junto ali embutidas, né? Então, talvez a gente não percebe. E aí, quando você repara, já está ali com ansiedade, depressão, crises, síndrome do pânico. E às vezes uma coisa que acontece muito é também ficar um sentimento de culpa nesse processo. Boa, Matheus. Porque geralmente quem tem esgotamento é alguém que vem de uma vida muito agitada e de certa forma ele tem um senso de utilidade muito grande. De urgência de querer fazer, né? Ele tem um senso, porque é uma pessoa, geralmente, o cara que sofre de esgotamento não é um cara que estava com uma vida equilibrada, relaxada, trabalhava só 2 horas, 3 horas por dia, não. Né? Não era o cara que compra e vende Bitcoin, né? Outro dia o menino falou assim, minha vida tá uma beleza, porque eu agora só compro e vendo Bitcoin. Falei, então tá bom. Mas não é esse cara que vai ter esgotamento, né? O cara que vai ter esgotamento é um cara que vinha de uma vida muito acelerada, de alguma forma, ou uma vida desequilibrada em algum ponto, mas geralmente cheia de atividades. Então, no momento que ele se isola como um sintoma, vamos chamar assim, da doença, entre aspas, é um momento onde ele começa a se sentir culpado também. Ele começa a se sentir inútil. De não estar produzindo. Exatamente. Ele começa a se sentir culpado e aí começa
desencadear uma série de sintomas na vida da pessoa, né? Eu me lembro que quando eu tive isso, um pouco antes de ter essas crises, qual que era o meu contexto na época, né? Eu já tinha o meu filho mais velho, ele tinha mais ou menos 1 ano, alguma coisa assim, e tava para nascer já o caçula, que é o Natan, né? E o meu pastor presidente estava fora, estava ausente, querendo ou não, eu estava muito sobrecarregado na igreja, num contexto difícil dentro de casa, dormindo mal. Meu filho mais velho teve crises de cólica e a gente ficou praticamente 4 meses sem dormir por causa disso, né? Virando noite e dia. Início eu estava fazendo um mestrado, estudando inglês, aquela correria. E como a minha esposa tinha parado de trabalhar para cuidar dos meninos, interessante você falando da culpa, que eu não só me culpava pela, entre aspas, inatividade dela, como pressionava ela no sentido de que ela tinha que usar aquele tempo para fazer algo. Gerando crise nela também. Gerando crise nela. Sim. Então, não só eu estava viciado numa vida agitada, como estava tentando produzir isso dentro de casa. E eu lembro de falar assim para aquela, tem um arrependimento muito grande hoje quando eu lembro disso, que né? ela perdoa o Juan. Me perdoa, amor. E eu falava assim, amor, aproveita esse tempo, escreve um livro, grava um vídeo, faz alguma coisa. Só que mal sabia eu do trabalho que ela já tinha em casa, né? Só que eu tava tão viciado nessa atividade frenética que eu olhava para ela e aquilo me incomodava. Sim. Então, eu vejo que muitos estão vivendo aquilo que eu vivi no passado, aprendi muito com essas lições, né? E muitos estão caminhando para esse fim sem perceber, né? Porque um dia a conta chega. Sim, e eu acho que a sociedade, o sistema, já embute isso hoje na cabeça da nova geração. E eu vejo jovens saindo do ensino médio, começando em faculdade, já sonhando em ser CEO. Já sonhando em ser diretor de uma empresa, de ter um baita carro. Então, eles pensam que eles têm que produzir 24 horas por dia. Ao mesmo tempo que a gente tem os que não fazem nada, né, que ficam em casa, tem a galera que quer ser workaholic, 24 horas por dia tem que produzir algo. Sim. Já vi gente de estar vendo um filme e não estar em paz. Caramba, eu preciso fazer algo, não posso gastar tempo. E isso vai gerando aos poucos algo que vai levar a isso. Sim. Porque a pessoa está o tempo todo se culpando, não consegue descansar, não consegue relaxar. E verdade. quando percebe, já está ali, não produziu nada, está cansado, está esgotado. E a palavra de Deus diz, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro isso. e perder a nossa Sim. alma. Uma coisa que eu vejo hoje, eu não sei se vocês concordam, é o seguinte, vamos pensar assim, né? De 100 pessoas, talvez 1, 2, 3, numa determinada época, estão sofrendo de esgotamento. Não é a maioria. Que seja 5, 10%. Às vezes o nosso foco está muito nesses 5%, nesses 2%, e a gente tem que cuidar deles, tem que ajudar. Mas eu acho que o maior desafio nosso hoje é despertar nas pessoas medidas preventivas. Boa. É isso, né? Não esperar chegar lá, né? Não esperar chegar lá. Trabalhar com medidas preventivas. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está falando ali aos seus filhos espirituais, seus discípulos, que eram líderes, eram grandes líderes, ele fala assim, primeiro cuide de si mesmo. E depois do rebanho que Deus os concedeu. Ou seja, primeiro cuide de si mesmo. É um princípio que às vezes a gente esquece. Sim. Às vezes a forma da gente se entregar a outras pessoas, ou, como você disse, se entregar a um sonho, ou se entregar a uma causa, pode sobrepor de tal maneira a nossa qualidade de vida, vamos chamar assim, a nossa vida equilibrada, que a gente acaba se entregando mais do que deveria em algumas circunstâncias, é claro. Eu não estou falando da gente não se entregar, porque o nosso chamado é esse. Sim, temos que viver o all-in, mas a gente acaba respeitando o nosso corpo, se entregando e esquecendo de cuidar de nós mesmos. Então, assim, isso eu já passei, como você contou, talvez um pouco disso também, da gente não olhar para aquilo que a gente precisa em relação a nós. E é igual no avião, quando a gente pega um voo, lá fala bem claro, né? Se acontecer em caso de despressurização da aeronave, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude outras pessoas, porque senão não adianta. Né? Você vai estar morrendo e o outro morrendo junto, né? E os dois morrem juntos, né? Exatamente. E o mandamento fala, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Não tem como eu amar o próximo se existe eu não um padrão, né? Exatamente. Eu Isso acho que você tá me esse falando... Desculpa, eu acho que esse é um princípio de cuidar de si mesmo. Se a gente, lógico que ele é abrangente, não é tão simples como os cuide de si mesmo, mas é um princípio muito importante para quem quer se prevenir de ter um problema de esgotamento. Porque tratar um esgotamento vai de A a Z.
Mas o mesmo tratamento, mais leve que seja, não é fácil. Sim. Outra coisa, esgotamento não é uma coisa que se resolve num final de semana, numa pousada. Esgotamento vai além disso. É muito profundo, porque esgotamento né? não é um cansaço. Né? Alguns chamam de crise de ansiedade, outros chamam de... Mas esgotamento é um processo de recuperação. Tem gente que vai demorar um mês, tem gente que vai demorar um ano ou até mais. Né? Então é um processo. O que seria, assim, propriamente dito, esse esgotamento, né? Imagina que essa caneca aqui, para quem tá me ouvindo só no Spotify, imagina para quem tá no YouTube pode ver, né? Imagina que essa caneca aqui, ela tenha 2 furos, né? Um de entrada e um de saída, né? Às vezes, por que a gente sofre o esgotamento? Porque a vazão de saída é maior do que a vazão de entrada. Então, se o buraco onde a água sai é maior do que o buraco que a água entra, claramente que essa caneca nunca vai estar cheia, ela sempre vai estar vazia. E o esgotamento é basicamente isso, a gente está dando mais do que a gente está recebendo, que é esse processo de cuidar, né? Então, nós que somos pastores, se a gente cuida do rebanho, ministrando a palavra, dando direção, cabe uma reflexão, quanto eu estou me alimentando, quanto eu estou recebendo, porque senão, obviamente, a vazão de saída vai ser muito maior do que a vazão de entrada. É como um carro que dá carona para 6, 7 pessoas sem abastecer o tanque, Sim, né? Ele não vai conseguir chegar. E aí, você falando do tanque, me lembrou uma outra coisa. Paulo, a palavra do Senhor o tempo todo diz sobre calcular a rota, sobre pensar para onde a gente está indo. Preparar, né? Então, aqui na PIB, por exemplo, a gente tem um plano de 7 ciclos de 7 anos, né? A gente está olhando para 49 anos de distância. E se eu quero participar de tudo isso, eu quero chegar lá, eu também quero chegar bem. Eu não quero chegar como alguém doente, alguém cansado que não pode participar. Eu quero chegar bem lá. E se eu quero chegar bem lá, o que eu preciso fazer hoje para que eu consiga chegar bem lá? Porque eu vejo muitas pessoas pensando no futuro, mas se preparando um pouco para ele, né? Você falou do combustível, na hora eu me lembrei disso daí, né? O preventivo que o pastor falou, né? Então, se eu quero chegar, eu vou fazer. Eu pratico isso desde que eu vi você tendo a crise. Porque quando eu estava no seminário no Rio Grande do Sul, o Juan era o pastor mais próximo que eu tinha como referência. Então, quando eu vi ele vivendo a crise por estar dando demais e não se cuidar, eu virei uma chavinha. Então, peraí, não vou me doar tanto. Vou me entregar, mas também vou me cuidar. Então, eu tenho vivido de maneira preventiva. O Juan cobra muito isso da gente. Então, ontem fui na lagoa caminhar com minha esposa, hoje fui dar uma corrida. Estou aos poucos tentando virar a chavinha de, é o meu espiritual, é o meu físico, é o meu emocional. É um todo, né? Existe no meu livro eu falo de uma síndrome que causa esgotamento espiritual na vida de um líder, né? Mas na vida de qualquer pessoa, que é a síndrome do salvador da pátria. Eu acho que é uma coisa assim muito muito comum às vezes, principalmente em líderes, né? Ou às vezes pai de famílias, ou às vezes em pessoas que sonham grande, né? Igual você disse, sonhar grande não é errado. O problema é não entender o processo, né? Sim. Então, assim, a síndrome do salvador da pátria é aquela síndrome que a pessoa começa a achar que tudo gira em torno dela. Ela tem que resolver todos os problemas, ela tem que resolver o problema de todos. Então, ele larga de ser um conselheiro, por exemplo, de alguém, e ele começa a ser aquele que carrega a pessoa até onde ela mesma deveria ter que chegar. Gera uma codependência, né? Todo mundo depende dele. Exatamente. Mas às vezes é a própria pessoa que gera isso, né? Então, assim, é aquele pai de família que larga de ser protetor e se torna um super protetor. Então, ele carrega o peso que ele deveria dividir. Ou ele carrega a responsabilidade que ele deveria compartilhar. Então, ele começa a se tornar aquele cara que acha que vai salvar o mundo inteiro. Que vai levar o mundo inteiro nas suas costas. Isso se aplica também à área profissional. Isso aplica dentro da família, dentro do ministério, dentro da igreja. E esse negócio é danoso demais. Porque no médio prazo, esse líder que se super responsabilizou, ele vai estar cansado e provavelmente vai ter um esgotamento. E também o seu liderado, ou a sua família, ou os seus funcionários, que seja, vão ser sempre... provavelmente vão ser medíocres, vão ser abaixo da média, né? Por quê? Exatamente, porque tem alguém que faz por ele. Tem alguém que vai fazer. Um ciclo vicioso, né? Porque essa pessoa gosta de ter alguém que faça por ela e, em contrapartida, o outro também gosta disso, de todo mundo depender dele para qualquer coisa, né? A psicologia vai chamar de codependência emocional. Então, eu dependo que você dependa de mim. E aí, quando você não depende mais de mim, eu fico mal. Mas eu quero que você dependa. E você dependendo, você não consegue fazer mais nada. Porque você precisa que eu faça para você.
e eu preciso que você precise de mim. E aí vira um ciclo. Acho que foi mais ou menos isso que Jétro fala para Moisés ali, né? Olha, cara, se você continuar mantendo desse jeito, você se mata e mata o povo. Exatamente. Né? Então, acho que mais ou menos foi essa instrução. Levanta líderes de 100, de 50, de 10 aí, e somente aquilo que eles não conseguirem resolver vem até você. E às vezes é aprender a falar não, em alguns casos, né? Às vezes é melhor falar um não e ficar vermelho hoje do que falar um sim e ficar roxo com o não de amanhã, né? É isso. Então, assim, saber falar não. Tem pessoas que, infelizmente, falam muito não e outras estão exageradas no sim. Os dois extremos são perigosos. Mas o saber falar não no momento certo, da forma certa, ou às vezes aquele ainda não, ou às vezes deixa eu me preparar Existem para o várias sim. formas de você falar um não sem deixar o outro chateado, né? Deixa eu ver aqui na minha agenda, deixa eu ver se está alinhado com meus projetos. Não precisa ser aquele não que vai magoar o outro. Às vezes você consegue construir um não que o outro entenda o porquê que você não pode, né? Agora, isso tudo não é novo. Quando a gente olha para a Bíblia, o Mateus foi o primeiro a trazer aqui as pontuações, isso está repleto na Bíblia, né? Então, isso tudo começa em Gênesis, quando o homem ele rompe com Deus, ele sai do ritmo que Deus desenhou para ele. E ele começa a se submeter a um ritmo desumano, predatório, frenético, porque antes ele tinha a aprovação de Deus e ele estava satisfeito com a aprovação de Deus. Quando ele perde esse referencial, ele começa a buscar o referencial, ele começa a buscar aceitação, ele começa a se submeter para receber aplausos do homem. E ele vai se submetendo a um ritmo frenético de vida que vai gerando essa morte, que vai gerando essa doença emocional, né? Eu não sei se a gente pode falar que Elias teve isso ou não, mas ali depois daquela batalha que ele vai para a caverna, né? Ameaçado por Jezabel, né? A impressão que eu tenho é que ele está esgotado. A impressão que eu tenho é que ele se matou, ele se doou tanto naquela luta ali, naquela batalha, que ele vai pra caverna assim. Torna irreconhecível, né? É interessante porque sempre que eu tô muito cansado, eu não sei vocês, mas sempre que eu tô muito cansado, e se eu não vigiar, vem pensamentos assim, eu não vou dar conta, Deus, eu não tô aguentando mais, eu vou chutar o balde. Sempre em momentos de cansaço extremo, a gente tem pensamentos e sentimentos assim, que me lembra muito o que Elias viveu ali, né? O que vocês acham? Eu concordo ali, a situação dele ali era com certeza um esgotamento, né? Eu sei que tem também um princípio de batalha espiritual envolvida ali, é claro que tem outras coisas, mas independente das questões mais espirituais, na alma ele estava certamente esgotado e acabado ali. Eu vejo também uma coisa, e aí não é o caso desse exemplo, mas, por exemplo, pecados não confessados vai pesando a vida de uma pessoa, porque em Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. É claro que ali ele está falando num contexto de liderança, num contexto de pessoas mais maduras, né? De pessoas que podem... Ambientes de segurança, exatamente, né? Lugares não é onde a confissão tipo vômito, assim, que o cara coloca na mesa. É porque ela tem um fim, ela tem um propósito. Mas eu percebo também, às vezes, quando nós vamos tratar uma pessoa que já está no nível de esgotamento assim pesado, em alguns casos, não todos, obviamente, mas em alguns casos também são pecados acumulados e não confessos, não confessados. Ali, né, isso, ele vai remoendo, vai tratando aquilo ali vai comendo por dentro, e a pessoa entra num nível de esgotamento espiritual. Sabe, eu tenho trabalhado assim com algumas situações de pessoas que estão nesse nível, e infelizmente foi por pecados não confessados. O salmista diz, né, que o pecado não tratado, não confessado, ele vai sugando a nossa energia, a nossa força, ele vai matando a gente por dentro fisicamente como um câncer, também, né? Como um câncer. Como uma úlcera que vai crescendo. Enquanto eu calei o meu pecado, né? E aquele calar não é só de Deus, né? Porque Deus já sabia. Provavelmente aquele calar era exatamente de um mentor, de um pastor, de uma liderança, de uma pessoa que poderia ser um canal de Deus, não só para ali, vamos dizer, para essa liberalização da culpa, né? Mas para cura da alma da pessoa, né? Porque é o Senhor quem perdoa, mas às vezes através de uma pessoa que a gente é curado. Falar, né? E não é nada novo, porque o pecado, a consequência dele é morte. Morte física, morte espiritual. Então, querendo ou não, vai matando emocionalmente, espiritualmente. E também a gente vê em Jesus ali um outro aspecto. Então, é legal o Mateus ter citado essa parte espiritual, porque talvez no final desse episódio você possa olhar para você e chegar a algumas conclusões. Primeiro, eu já estou esgotado? Não estou esgotado? Estou caminhando para isso? Depois,
qual tem sido a fonte do meu esgotamento? Ele é um esgotamento porque a vazão de saída é maior do que a vazão de entrada? É um esgotamento referente a pecados não tratados? Que tipo de esgotamento é esse? Para a gente saber também como é que você vai proceder. Mas, por exemplo, eu vejo em Jesus mesmo ele se protegendo o tempo todo. Então, sempre que Jesus fazia um grande milagre, sempre que ele fazia uma grande coisa assim, pode reparar que ele se retirava em seguida. Ele ia ter um tempo com Deus, ele ia para o deserto, ele ia ter um tempo de solitude, porque a impressão que eu tenho é que ali ele enche o balde dele de novo para que ele possa depois, diante de uma multidão, liberar tudo que ele tinha para liberar. E Jesus é um exemplo para nós. Os discípulos falam para ele, vem para cá que aqui tá lotado de gente. Ele fala, não, vou para cá porque agora eu tô precisando disso, né? Então, Jesus ele não tinha problema em desapontar pessoas desde que aquilo estivesse alinhado com o seu propósito e projeto de vida. O que vocês acham? Ele não tinha problema nem em desapontar, mas também como de delegar, né? Como o pastor mencionou agora há pouco, a necessidade de você delegar e não puxar tudo para si. Então, Jesus deixou o grande exemplo de que ele sabia dizer não, mas também ele não fazia tudo sozinho. Ele tinha ali os seus 12, que hora ele mandava uns buscar, hora ele mandava outros orarem. Então, ele deixa muito claro esse exemplo da necessidade de eu saber dizer não, mas também de ter uma equipe comigo, de ter amigos para confessar, para conversar. E apesar da gente ser corpo, alma e espírito, né? O esgotamento às vezes atua nas 3 dimensões, mas Jesus, tudo que ele disse, ele viveu. E ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Vamos trocar. Vinde a mim todos que estão esgotados, que eu os aliviarei, eu os darei descanso, né? Então, Jesus ia na fonte. Ele sabia onde era a fonte do descanso. E pode ser qualquer tipo de esgotamento. A maior fonte de descanso, né? Eu gostei do que você falou, né? Dar uma volta na Pampulha é muito bom, férias é muito bom, né? Existe um princípio... Quando eu vejo o Matheus lá também. Eu tô tentando, né? Mas não passei dos 8K ainda não. Você já faz uns 20, né? Faz nada. Nem eu. Quem dera. Tem um pastor amigo que faz uma volta na Pampulha, 18 quilômetros, no domingo de manhã, antes dos cultos ainda. Isso, E ele tem mais de 50 anos, hein? Nossa, tira o chapéu pra ele. Prega ainda. Cara, prega, normal. Eu corro de um carrinho de coco até o outro. Eu pato, Não, eu tô fazendo 18K, mas de bicicleta lá. Eu já reduzi bem. Eu fazia 1h30, 1h40. Tô fazendo em 1 hora a lagoa toda. Mas eu ainda preciso melhorar muito. Mas já é alguma coisa, né? Agora, correr, eu ainda preciso me esticar, porque correr pra mim é um desafio. Nós vamos chegar lá, Juan. Mas então, Jesus ele disse, então, vinde a mim. Ele tá falando de uma fonte, né? Então, assim, eu acho que independente do tipo de esgotamento, sempre a principal fonte é a presença de Deus. Né, a busca da nossa vida com Deus, da nossa devocional, do nosso tempo a sós com Deus, porque ali é o maior lugar de abastecimento para nossa alma, né? É interessante como uma coisa leva a outra. Quando eu estava no seminário no Rio Grande do Sul, eu trabalhava em 2 empregos, estudava à noite, final de semana eu ia para o ministério nas igrejas. Com o tempo, eu fui ficando cansado porque eu deixei de confiar que Deus daria provisão. Eu queria conseguir pelas minhas próprias mãos, trabalhando em 3 empregos praticamente. Isso foi me cansando fisicamente, me esgotando espiritualmente. Quando eu percebi, eu tava um lixo praticamente. Acabando. Foi necessário eu largar tudo, ligar para a igreja e falar assim, eu preciso de ajuda. E aí, quando eu pedi ajuda, voltei a confiar em Deus e descansei, aí eu melhorei. Então, é como o pastor falou, é a tricotomia, né? A gente precisa cuidar das 3 áreas. Mas claro que Cristo é o centro. É entender que ele é o meu refúgio, que ele é meu alívio. E ele é o salvador para as 3 áreas, porque a gente é um ser integral. Apesar de ter 3 áreas ali distintas, elas se completam e Jesus vem para restaurar tudo isso, né? Isso aí. Então, a gente precisa cuidar. Eu lembro de um médico lá em São Paulo, até fazia parte da nossa diretoria, que ele falava assim, Juan, sua cabeça tá arrastando o seu corpo, porque você estuda o dia inteiro e não cuida do seu corpo. O seu corpo não tá aguentando. E aquilo ali foi para mim assim um choque de realidade, porque eu pensava que como pastor, de fato, eu tinha que ter muita vida com Deus e estudar bastante, mas eu não tinha me atentado para a responsabilidade que eu tinha com o meu corpo. Né? Então, a partir daquele momento, eu entendi que o cuidado com o meu corpo também é algo importante para a minha caminhada na fé com Deus, mas também um testemunho para a sociedade. Então, eu queria que você que está ouvindo a gente, assistindo, participando desse podcast, refletisse mesmo como é que anda a sua saúde integral, né? A sua saúde emocional, a sua saúde espiritual e física. Por quê? Porque às vezes você está participando de uma igreja e está cuidando do seu emocional, está fazendo devocional, está tendo vida com Deus.
Às vezes você vai para academia todo dia, malha, faz uma atividade, faz uma dieta, mas e o seu emocional, né? Então pensa aí, qual que é a área que você está mais negligenciando hoje e o que que você pode fazer para melhorar isso? O pastor Mateus já deu exemplo aqui, olha, volta para Deus independente das 3 áreas. Primeira coisa, volta para Deus. Mas quem mais, assim, de ações práticas a gente pode fazer tanto para melhorar o emocional quanto para melhorar também o físico? O que vocês sugerem? Eu acho que é necessário um autoconhecimento. Então, talvez para uns um lazer vai ser correr na Lagoa da Pampulha, para outros um lazer vai ser pro final de semana num sítio. Então, acho que é o autoconhecimento e entender onde que vai ser o meu refúgio, onde que eu vou descansar. Dar prioridade para Deus no seu dia a dia e entender que também há tempo para descansar. Você não precisa estar produzindo 11 horas da noite vendo Netflix. Ah, caramba, eu preciso... Não, tem um tempo de descanso também, né? Curta a sua família, curta a sua esposa, seus amigos. Eu creio que é um conjunto, né? O Bill Hybels, ele fala, né, no livro Axiomas, né? Aquele livro muito interessante. Ele fala sobre a importância da gente ter o descanso não só como férias, não só como uma vez por semana, também um dia. Ele fala sobre o período diário, né? O descanso diário. Então, todo dia, o parar 1 hora, 2 horas, o ter um momento assim, longe do celular, longe das redes, longe das responsabilidades, vai dando uma renovada diária, que às vezes ela é mais importante do que umas férias de 20 dias por ano, que também é importante. Sim. Mas não adianta só... lugar, né? E o dia a dia te ajuda a guardar as férias também, né? Aguentar elas chegar. Exatamente. E também uma outra coisa, dentro dessa questão do descanso, Renan, é que o nosso descanso precisa ser prático também. Não é ocioso, né? Eficiente. Ele precisa ser um descanso de qualidade. E não só porque, não, hoje é o dia então que eu vou descansar. Por exemplo, eu sei as coisas que você falou do autoconhecimento. Eu sei as coisas que me abastecem. Por exemplo, eu me abasteço muito com amigos, com bate-papos informais. Legal. Eu me abasteço muito lendo. Olha que coisa. É uma coisa. Olha. Ler para mim não é um estresse. Eu posso estar lendo livro de qualquer assunto. É um prazer. Mas para mim me abastece. Enche né? seu balde, né? Então, o que nos abastece, né? O que nos faz... tem gente que se abastece só estando em família. Só a esposa, o marido e o filho já se abastece. Às vezes tem pessoas que precisam de mais gente, que é o meu caso. Eu gosto de pessoas. Se for pessoas na minha casa ou estiver na casa de pessoas, eu me abasteço. Isso não me estressa. Legal. Então, assim, eu acho que descobrir esse autoconhecimento é importante. Descobrir o que nos abastece. Isso é verdade, porque às vezes o que vai abastecer um não abastece o outro. Então não tem muita receita. Apesar, assim, boa alimentação, uma atividade física serve para todo mundo... O que vai encher o seu balde pode ser muito individual, né? Então, por exemplo, eu como o Mateus também detesto ficar sozinho. Eu gosto de gente. Só que eu entendi que também, em alguns momentos, a solitude é importante para mim. Sim. Então, eu tenho cultivado a prática de 2 retiros silenciosos no ano, né? Um no primeiro e um no segundo. Os primeiros que eu fiz foi um parto. Eu fiquei desesperado, porque eu vou para lugares mais isolados de fato... E assim, o meu corpo sente, eu tenho dor de cabeça, minha musculatura trava, fica toda rígida, porque o meu corpo sente. Mas aquilo para mim, no ano, é importante. Então, você se conhecer e pensar numa forma de se abastecer é muito importante, né? O Matheus comentou sobre autoconhecimento, é interessante, porque no início do casamento, eu e a Mar, a gente estava trabalhando pra caramba, casou no meio da pandemia, né? Então, ela da parte da comunicação, eu no pastoreio da juventude. Quando a gente parava na segunda para descansar, o meu descansar era ficar ocioso o dia inteiro em casa, sem sair para lugar nenhum. E o descansar da Mara era querer conhecer, passear. Foi aos poucos ela ficando esgotada de estresse e eu ficando cansado porque ela também estava cansada. Hoje eu tenho aprendido que o descanso não é a ociosidade, o não fazer nada, mas também é o celebrar. Sim. O celebrar o que de bom está acontecendo, a gratidão, celebrar a cidade, viver, né? Porque a ociosidade, acho que ela vai gerar um outro cansaço. Um cansaço tedioso, um cansaço estressante. Olha, de 100% de tudo que você faz, 80% qualquer pessoa pode fazer por você. Dirigir seu carro, checar uns e-mails, lavar uma louça, lavar o carro. 80% qualquer pessoa pode fazer no seu lugar. Sobraram 20%. De 20%, 15%, se você treinar alguém, essa pessoa também pode substituir. Conduzir uma reunião, responder um WhatsApp, responder um e-mail, fabricar um produto. É só você treinar que você pode ser substituído naquilo. Então, de 100% sobrou 5%.
5% só você pode fazer. Você é insubstituível. Você é insubstituível na sua vida com Deus. Ninguém pode assumir o seu lugar ali. Você é insubstituível enquanto marido, esposa, filho, nas suas relações, no cuidado com o seu corpo, no cuidado com a sua saúde. Então, às vezes, o esgotamento vem disso, da gente abrir mão dos 5 em torno do restante, né? Se a gente consegue colocar os 5 como prioridade, é como um efeito dominó. Você bate na primeira pecinha ali e ela vai derrubando todas as outras. Sim. Se você tá bem, que é o que o Matheus falou no início sobre cuidar de si, você automaticamente tá bem em todas as outras áreas, em todas as outras esferas e situações, né? Bom, pessoal, acho que foi isso, né? Espero que a gente tenha agregado valor aí, contribuído de alguma maneira. A gente vai agora para as considerações finais. Então, vou deixar o Matheus trazer as considerações finais dele aí, depois o Renan, e a gente encerra esse tempo de qualidade aqui. Muito bem, obrigado por essa oportunidade, que Juan. Eu acho que é cuidar de si mesmo, fica esse destaque, né? Cuidar, olhar para você sem egoísmo, sem egocentrismo, mas olhar para você, sim, porque se você quiser servir a Deus no seu chamado, naquilo que Deus te chamou, na sua família, etc., por toda a vida, com alta qualidade até o fim, você precisa cuidar dia a dia de você. Quanto mais você cuida de você, maior é o seu potencial de cuidar das outras pessoas com qualidade. Amém. E você, Renan? É isso aí. Se cuide, descanse, não queira resolver todos os problemas do mundo em um ano. Vá com o tempo, trace um projeto, trace uma rota e com Deus no centro sempre, 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 que tudo vai bem. Eu não sei se foi Bill Hybels que disse, se vocês souberem o autor, vocês podem me corrigir. Mas eu acredito que foi ele que diz assim: quando um líder melhora, todos melhoram. Quando uma pessoa cresce, todo mundo cresce. Então, a nossa intenção com esse podcast é que você cresça, que você melhore, para que todo mundo que esteja ao seu redor cresça e tenha uma vida melhor. Amém. Compartilha aí esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo para abençoar vidas. E se você tá aqui no YouTube com a gente, deixa o seu like aqui, não te custa nada e vai fazer toda a diferença. Assina o nosso canal, porque o YouTube pega esse conteúdo e divulga mais. E dessa forma você vai estar sendo usado por Deus para propagar um conteúdo de qualidade. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.